Oi, Boa tarde. tudo bem, Mercedes? Tudo bem. Tudo bem? Meu nome é Mercedes Guimarães, tenho 62. Eu moro aqui na Zona Portuária, na Rua Pedro Ernesto, número 36. Há quantos anos? Eu moro aqui no bairro desde os meus 9 anos e meio. E em 96 a gente consegue comprar uma casa, enfim, né? 96 não, desculpa. Em 1990. 96 a gente tenta fazer a reforma da casa. Tenta, porque logo no primeiro dia a gente encontra ossadas humanas no solo. Meu nome é Gabriele Rosa, bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Histórias que Ninguém Te Conta, da Agência Pública. Eu sou a Mariana Simões e somos as jornalistas que levam vocês para conhecer a Zona Portuária do Rio de Janeiro usando o Museu do Ontem, aplicativo da Agência Pública que mistura jornalismo e gamificação para descobrir os fantasmas escondidos da história do Brasil. Aí eu fui no entulho, fiquei cutucando assim, mexi no entulho, aí vi uma arcada dentária. Quando eu olho assim, é uma arcada inferior, eu falei, não, seu Zé, isso aqui é osso de gente, isso aqui é a queixada, né, que ele era nordestino. Aí eu falo, isso aqui é a queixada da pessoa. Quem descobriu os ossos foi o seu Zé, o pedreiro que estava fazendo a reforma na casa dela. Ele chamou a Mercedes na hora do almoço e disse que tinha encontrado uma pilha de esqueletos no local. Ele achava que eram ossos de animais. E eu falei, seu Zé, isso aqui é de criança, olha só o tamanho. É um adulto e uma criança. Aí eu fiquei, aí que aquilo me deixou meio preocupada. Chacina, mataram filho, mãe, tia, avó. Mataram a família toda. E a gente tinha comprado essa casa de uma viúva. Porra, estranho aquilo, né? E aí eu falei assim, eu acho que enterrava a gente aqui no quintal, não é possível, tem uma... Eu já separei um monte de ossos aqui, de cabeça, de pedaços de padre, tudo fragmentado. Eu achava que era por causa da obra, né? E na verdade não, era um cemitério tão pequeno que eles quebravam os ossos e iam enterrando as pessoas com os próprios ossos das outras, né? Gabi, você que fez os textos para o aplicativo, conta pra gente o que estava enterrado ali dentro. Ali, onde era para ser a casa da Mercedes, foram enterrados mais de 30 mil escravos. Eu vou dar o contexto histórico para vocês. Mais de 700 mil escravos desembarcaram no Rio de Janeiro e cerca de 135 mil morreram no caminho. Os africanos que chegavam mortos da travessia eram conhecidos como pretos novos. Eles eram jogados de maneira cruel nesse valão, que depois foi aterrado. A Mercedes acabou transformando o antigo cemitério no Instituto Pretos Novos. A Zona Portuária é isso, né, Gabi? Cenário de um dos capítulos mais sangrentos da nossa história. E é, ao mesmo tempo, o berço da história do Brasil. Esse lugar é a peça-chave que explica tudo o que vem depois. Mas será que as pessoas sabem disso? Você conhece os pontos turísticos daqui? Quais são os pontos turísticos? Os pontos turísticos daqui do Cais do Porto é só o Aquário e o Museu do Amanhecer. A gente caminhava pelo porto quando encontramos o Ricardo Souza, vendedor de água e refrigerante do lado do Cais do Valongo, que foi o maior porto de escravos das Américas e que funcionou no local de 1811 a 1831. O pessoal que vem, os turistas que saem dos cruzeiros, eles ficam ali, não? No cais, não? Não, fica não. Nunca vi eles turistas por lá, não. Só mais o pessoal da capoeira, do movimento negro. Porque quando as pessoas chegam no Rio, as pessoas querem ir no Cristo, as pessoas querem ir no Pão de Açúcar, as pessoas querem ir na praia, mas a história mesmo, o turismo histórico, as pessoas não fazem no Rio de Janeiro. As pessoas querem conhecer as belezas do Rio, mas elas não fazem um turismo histórico. É difícil tu escutar uma pessoa dizer, não, vamos andar ali na área da Pequena África para conhecer. Esse é o Wilson Nogueira. Ele trabalha como voluntário no Instituto Tia Seata, que é um dos poucos espaços dedicados à preservação da memória negra na região. A nossa luta é essa, é conseguir levar essa história para que o povo conte e não deixe morrer, porque se nós pararmos, a tendência é amanhã as pessoas esquecerem tudo isso.
Ninguém vai contar mais essa história. Ninguém vai falar mais como surgiu a baiana de acarajé. Ninguém vai contar por que nós temos capoeira hoje. Por que capoeira hoje é um patrimônio imaterial. Porque se dependesse dos governantes lá no princípio, tinha morrido. Nós não teríamos samba, porque eles proibiram, nós não teríamos samba, não teríamos capoeira, não teríamos o acarajé. A nossa luta é mostrar por que nós temos. Não deixar as pessoas esquecerem que alguém lá atrás lutou para que eles usufruíssem de tudo isso hoje. O Rio de Janeiro era uma cidade negra. Despertava a curiosidade dos viajantes o número de negros, mulatos e mestiços nas ruas. Os escravos realizavam todo tipo de trabalho manual. Entre outras atividades, eram barbeiros, sapateiros, moleques de recado, fazedores de cesta e vendedores de capim, refrescos, doces, pães de ló, angu e café. Também carregavam gente e mercadorias. Pela manhã, centenas deles iam buscar água no chafariz do aqueduto da Carioca, hoje Arcos da Lapa, que era transportada em barris. Essa voz que vocês estão ouvindo, que vão ouvir ao longo dos episódios aqui do nosso podcast, é da cantora Anelisa Assunção. Ela é filha do músico Itamar Assunção. Ela narra um trecho do livro 1808, de Laurentino Gomes, que acabou se tornando uma parte essencial do aplicativo Museu do Ontem. Eu gosto muito desse áudio da Anelisa explicando a história do Rio de Janeiro e falando que é uma história, né, em que a maior parte da população ali era negra, porque eu sou carioca, sou negra, e minha memória afetiva daquela região começa a partir de um livro sobre a região portuária, né, em que uma das personagens, o livro chamado Luz na Revolta da Vacina, em que uma das personagens ia para a região portuária para conhecer a história, né, basicamente o que a gente está fazendo com o Museu do Ontem. E ela é transportada para o Rio de Janeiro do século XX. E eu lembro, tinha mais ou menos uns 7 anos na escola, eu fiquei muito encantada com aquela história, fiquei muito apaixonada, querendo entender o que estava acontecendo ali do lado da minha casa, né, muito próximo da minha casa, da minha cidade, enfim, que contava uma história muito mais ampla do Brasil. Você, pelo menos, teve a sorte de conhecer a zona portuária quando você era criança, né, através desse livro de infância. Eu, por exemplo, assim como muitos brasileiros, só conheci o significado histórico ali daquela região quando começaram a fazer as obras do Porto Maravilha, que foi um empreendimento enorme que foi feito para receber os turistas da Olimpíada, né, que foi sediada em 2016 no Rio de Janeiro. Mas o que mais me surpreende é que já existiam ali pontos históricos que ficaram esquecidos, né? O Cais do Valongo é o maior exemplo disso. Você vê, foi o maior ponto de entrada de negros escravizados das Américas e ele estava ali soterrado e só foi descoberto quando começaram a fazer essas obras durante o período que veio antes da Olimpíada, né? Então, aquele local histórico que carrega tanto significado só foi ser redescoberto por um acaso e ele só virou patrimônio histórico da humanidade pela Unesco em 2017. O mais interessante é que bem na frente do Cais do Valongo, né, onde foram desembarcados a maior parte dos africanos escravizados no Brasil, tem o Docas Rebouças, que é um armazém construído pelo engenheiro negro André Rebouças, que na época, ele, né, para construir o armazém, a exigência dele era que não fosse construída com mão de obra escrava. Então, né, uma história super importante para o movimento negro, para a história negra. Por isso que hoje existe uma luta muito grande da população negra para que aquele espaço seja um espaço representativo. Existe um movimento, né, aqui no Rio de Janeiro para que ele vire um museu da história e cultura afro-brasileira e para que, né, seja um espaço de memória que está bem também localizado, né, bem na frente do Cais do Valongo. Inclusive, a gente foi lá algumas vezes quando a gente está fazendo os textos do aplicativo e a gente não encontrou nada acontecendo no local. Dessa última vez que a gente foi, a gente conversou com o Vinícius Silva, que é auxiliar de serviços no Docas Rebouças. O que está funcionando aqui agora? Aqui funciona a Ação Cidadania. É uma ONG que trabalha na campanha contra a fome e a miséria no Brasil.
E você sabe a história desse prédio? Eu conheço bem pouco. Confesso que deveria saber mais, mas eu conheço bem pouco. Porque é que foi criado pelo André Rebouças, né? Até onde eu sei, ele era abolicionista, então não teve mão de obra escrava na época. Para fazer esse galpão, ele pediu que todos fossem alforriados na época. Não foi construído com mão de obra escrava? Não, nada. Vende-se. Anúncio no Diário do Rio de Janeiro, 14 de outubro de 1822. Vende-se um preto cabinda, oficial de sapateiro, que terá 19 a 20 anos de idade, sadio, bem feito, e também serve para pajé, faz chapéus, lava roupa e se vende para fora da terra, e se acha na prisão do calabouço por ter feito uma fugida. O nome dele é Airão. Quem o quiser comprar, dirija-se à Rua dos Pescadores, número 1, que aí achará com quem tratar. Toda vez que a gente vinha para cá para começar a escrever os textos para o aplicativo, bem nessa região aqui onde a gente está, com as casinhas antigas, tem algumas placas, sempre tiveram placas de vende-se ou alugo as casas. E aí, na mesma hora, eu penso no vende-se, nos anúncios dos diários, né, e dos jornais do Rio, de venda-se de escravo. Então, ver essas casas antigas, onde era um mercado de escravos, com essas placas de vende-se, para mim, na mesma hora, eu lembro que vendia-se de pessoas, né, nesses lugares. Então, acho que essas placas ainda reforçam um pouco do que elas funcionavam, né, do que elas serviam antes. Maria Graham, viajante inglesa, visitou o cais do Valongo em 1823. Livro Diário de uma Viagem ao Brasil. 1º de maio. Vi hoje o Valongo. É um mercado de escravos do Rio. Quase todas as casas são um longuíssimo depósito de escravos. Passando pelas suas portas à noite, vi na maior parte delas bancos colocados rente às paredes, nos quais filas de jovens criaturas estavam sentadas, com a cabeça raspada, os corpos macilentos, tendo na pele sinais de sarna recente. Em alguns lugares, as pobres criaturas jaziam sobre tapetes, evidentemente muito fracas para sentar-se. Escutar essas histórias e ver as casas antigas, as ruas, para mim, assim, escutar isso lá no Porto foi muito forte. As primeiras vezes, até hoje, né, quando a gente vai lá e conversa sobre isso, a gente fica muito mal. Uma coisa que eu acho que o aplicativo também mostra de uma forma muito viva, né, pra gente, é essa questão dos castigos que as pessoas eram submetidas em praças públicas. Descrição do pintor Jean-Baptiste Debré conta como funcionavam os pelourinhos na cidade do Rio de Janeiro, mantidos com autorização da polícia, que decretava o número de chibatadas a receber, de 50 a 200. Todos os dias, entre 9 e 10 horas da manhã, pode-se ver sair a fila de negros a serem punidos. Vão eles presos pelo braço de 2 em 2 e conduzidos sob escolta da polícia até o local designado para o castigo, pois existem em todas as praças mais frequentadas da cidade pelourinhos erguidos com o intuito de exibir os castigados. Depois de desamarrado do pelourinho, é o negro castigado deitado no chão, de cabeça para baixo, a fim de evitar-se a perda de sangue, e a chaga escondida sob a fralda da camisa escapa assim a picada dos enxames de moscas que logo se põe à procura desse horrível repasto. Finalmente, terminada a execução, os condenados ajustam as suas calças e todos, 2 por 2, voltam para a prisão com a mesma escolta que os trouxe. De regresso à prisão, a vítima é submetida a uma segunda prova, não menos dolorosa: a lavagem das chagas com vinagre e pimenta, operação sanitária destinada a evitar a infecção do ferimento. Nós vamos falar de como eram enterrados os mortos da cidade, nas igrejas. Quanto mais rico, mais próximo ao altar. Quanto mais pobre, mais longe do altar. Quem são os pretos novos? São africanos, recém-chegados de África, que para aquele povo não tinha alma, não era gente.
Depois, com o tempo, começaram a batizar já a entrada do barco, do navio, e dar alguns nomes. Mas, mesmo assim, quem eram eles? Preto Novo. Bom, vamos fazer um cemitério para isso. Um lugar, um canto, para enterrar essas pessoas. Esses seres. Pessoas não. Por quê? Aonde tem cemitérios pretos novos ou cemitérios que não seja de irmandade, mas cemitérios como esse, se encontra lixo urbano também. Então você nota que aí começa a falta de respeito com esses humanos. Eles não são da sociedade, eles não são ninguém. Essas crueldades que vinham da época da escravidão, elas persistem de outras formas, né? Mas elas hoje continuam sendo muito presentes no cotidiano da população negra. Você vê, né, um dado aqui que eu vou trazer para vocês, do Atlas da Violência, que 71,5% das vítimas de homicídio em 2016, que é o dado mais recente, eram negras ou pardas. E as deficiências que existem hoje no Brasil afetam mais profundamente a população negra, como o saneamento básico. A gente aqui na agência pública, a gente fez uma investigação recente sobre saneamento básico no Rio de Janeiro e a gente percebeu que os lugares, a população que mais é afetada é a população negra. Os lugares que são mais afetados é a favela, que não tem saneamento básico ainda, né, em 2019. A gente conta muito essa história da revolta da vacina, da falta de saneamento dessa época, mas essa população ainda é protagonista, infelizmente, dessa falta, né? Essa investigação que você citou, Gabi, foi o Bahia 360, um projeto da agência pública que lidou justamente com a questão da falta de saneamento básico no Rio de Janeiro. Você tem, por exemplo, uma das maiores comunidades aqui, que é a Maré, né, uma das maiores favelas do Rio de Janeiro, e que a maior parte da população lá não tem uma rede de coleta de esgoto adequada. Esse foi um dos locais onde não se concluíram as obras de saneamento no Rio de Janeiro. Então acho que o mais triste de estudar e de conhecer o passado é entender que está muito no presente, né? Essas histórias horríveis, elas ainda estão muito presentes no nosso cotidiano, né, do Rio de Janeiro, principalmente. Devido à pouca profundidade do lençol freático, a construção de fossas sanitárias era proibida. A urina e as fezes dos moradores, recolhidas durante a noite, eram transportadas de manhã para serem despejadas no mar por escravos, que carregavam grandes tonéis de esgoto nas costas. Durante o percurso, parte do conteúdo desses tonéis, repleto de amônia e ureia, caía sobre a pele e, com o passar do tempo, deixava listras brancas sobre suas costas negras. Por isso, esses escravos eram conhecidos como tigres. Devido à falta de um sistema de coleta de esgotos, os tigres continuaram em atividade no Rio de Janeiro até 1860. E depois que foi abolida a escravidão, não teve nenhum programa de reparação para essas pessoas, elas ficaram meio que no olho da rua, então as pessoas começaram a procurar moradia por conta própria, e assim elas foram construindo, né, com os materiais que elas encontravam na rua, elas foram construindo as suas próprias casas em cima do morro. E foi assim que surgiram as favelas. Não é à toa que você tem ali do lado do Cais do Valongo a primeira favela do Brasil, que é a favela da Providência, né? Conhecida como Morro da Providência. Próxima parada, Cristiano Ottoni, Pequena África. Desembarque pelo lado direito. Aqui é a resistência, né? Aqui é uma área... Aqui é conhecido como Pequena África. É a área que, desde a época da escravatura, ficou conhecida como Pequena África, pela grande concentração de negros que havia. Por isso, nós vemos vários movimentos negros por aqui. A resistência aqui é muito grande. A luta pela preservação para contar a história do povo negro. Tu vê aqui o Filhos de Ganho de Casa, da Tia Ciata, vê aqui em cima eu esqueci o nome da instituição aqui, Pequena África. Tem o IPN, Instituto Pretos Novos, vocês já foram lá no IPN?
Então aqui é tudo na luta do povo negro. Representa muito para nós. Então, eu sou Juliane Gamboa, sou de Petrópolis, moro aqui na região portuária há uns 3 anos mais ou menos. E eu sempre me senti muito pertencente a esse lugar desde que eu vim aqui pela primeira vez, desde que eu vim visitar, e por isso que eu me interessei em vir morar. Mas apesar de me sentir muito pertencente, hoje eu moro num bairro que tenta me expulsar de diversas formas, assim. Por eu ser preta, por eu ser artista, por eu fazer música, e que é o Morro da Conceição, que é um bairro construído por portugueses, a galera extremamente colonial, assim, sabe? De você andar na rua e as pessoas te repararem, fazerem várias coisas para que nem você, nem outras pessoas pretas no bairro se sintam pertencentes. Então é uma contradição muito grande, né? Assim, nossos ancestrais que construíram essa pedra, que construíram todas essas casas que tem aqui, fizeram muito por isso, mas a gente não vê um lugar nosso, de fato, assim. Então, mesmo com todas essas forças para nos derrubarem, a gente tem muita força nos lugares que a gente cria, nos nossos pequenos quilombos, né, nos nossos refúgios. Então, acho que isso é o que a gente tem que focar mais, sabe? A gente tem que saber criticar, a gente tem que saber diagnosticar os problemas, mas acho que encontrar as soluções é o que bota a gente pra frente mesmo. E a Juliane, ela mostra que a herança africana não pode ser só escravidão e violência, né? A gente não pode só lembrar da população negra dessa forma. Ela mostra que é muito maior do que isso, né? Que as contribuições negras para o Brasil, né, são muito maiores. A gente pode falar da arquitetura, a gente pode falar da música, a gente pode falar, enfim, de uma cultura muito mais ampla. E no próximo episódio é justamente sobre isso que a gente vai falar, né, Gabi? A gente vai falar da cultura negra e as suas contribuições para a identidade brasileira. O Histórias que Ninguém Te Conta é um podcast da Agência Pública. Esse episódio foi dirigido e roteirizado por mim, Mariana Simões, e pela Gabriele Rosa. A supervisão e edição do roteiro, Natália Viana. Captação e mixagem, Felipe Peçanha. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!